Deus sabe quem chama. Deus sabe com quem Ele vai compartilhar os seus segredos, os seus mistérios, o desejo do seu coração. Irmão, estou falando de Deus, que quer compartilhar os seus mistérios, os seus segredos com os vasos de barro, com os cacos da terra, com alguém que um dia só veda lá em cima, outro dia veda lá embaixo, com alguém que um dia está orando, outro dia não está, com alguém que um dia está alegre, outro dia está triste. Deus está dizendo: levanta-te, que eu escolho você para compartilhar os meus desejos, os meus segredos, a minha vontade para com o meu povo. Quando Ele levanta, Deus vai esclarecendo. Deus diz assim: ó, agora a posição que eu quero que você faça, ou o caminho que eu quero que você tome, é um caminho chamado descida. Só que Deus diz assim: ó, olha o mistério aqui. Deus, existe mistério no que Deus fala, irmão. Deus fala assim: ó, levanta e desce. Só que eu vou falar com você, não é quando você começar a descer, e nem quando você chegar no meio da descida. Eu só falo quando você começar e terminar o que eu mandei. Ele diz assim: eu não vou falar contigo quando você tomar ânimo para descer, e no meio da descida as tempestades se levantar, e você pergunta para mim: Deus, por que tu não falaste comigo? Ele diz: é claro que eu não falei. O destino não é o início nem o meio, o destino é o fim. Levanta-te e desce. Aleluia! Deus grande, Daniel. O que faz a igreja não ouvir Deus? Porque até levanta e até começa a descer. Só que Deus vai dizer que na descida é uma descida solitária, silenciosa e sem ninguém. Na descida não vai ter amigos, não, hein? Na descida não vai ter parceiros. Só que Deus está chamando uma geração que conclua o destino a qual Ele pediu. Deus não está contente com alguém que começa e não termina. E Ele diz: Jeremias, eu vou falar contigo quando lá chegares. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Eita, glória a Deus. Geralmente os amigos estão na subida. Geralmente os companheiros estão no auge do apogeu. Mas esses não são os companheiros. O verdadeiro amigo é o que pelo menos torce para você chegar lá. Porque não é uma tarefa fácil. Pregar esse texto até uma criança prega, mas com o sentimento da mentalidade de Cristo,
tem que estar ligado no trono. E o convite ainda é este: levanta e desce. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. A Bíblia diz que ele levanta, começa a descer. Como o Senhor prova que ele chegou ao destino? Fácil. Porque a Bíblia diz que quando ele chegasse lá, quem chamou iria falar. Mas quando ele chega, Deus não fala. Deus fica de boca calada. Mas Deus fala por intermédio de visões. Toda olaria ou todo oleiro que está em uma fábrica fabricando diversos tipos de vaso, o vaso é fabricado para alguns destinos. Temos esse aqui que não é da mesma essência da qual eu prego. Mas os vasos, geralmente, depois de trabalhado, ele é feito para ser vendido. Só que essa olaria espiritual é a única olaria no mundo, na face da terra, que os vasos não é confeccionado para venda. Porque o dono da olaria, ele comprou a matéria-prima antes para fabricar o vaso para o seu bel prazer, e não tem ninguém na face da terra que teria dinheiro suficiente para pagar por um vaso sequer dessa olaria. O dono da olaria, ouça, ele traz uma tipologia de uma olaria da terra e traz para uma olaria espiritual. É tipológico. Quando Jeremias chega lá, Jeremias enxerga o oleiro, um vaso na mão, e se o oleiro estava rodando, tem um pedal embaixo. Claro. Por quê? Para rodar, quem já viu o vaso trabalhado sabe, se aperta. Qual a intensidade da roda será o trabalhar do vaso. O que me chama a atenção é que, em primeiro lugar, o vaso não era para ir para a roda. A matéria-prima é para ir para a mesa. Porque tudo começa aqui, ó. Não começa aqui. Por que a visão, ele mostra o vaso já aqui? É porque o vaso já tinha vida. Tem uma toalha? Quem tem uma toalha? Quando o vaso, a escolha do barro, porque para cada tipo de vaso tinha que escolher o tipo de barro que ia ser usado. Então ele pegava o barro, colocava na mesa com água, ó.
Esse era o processo. Só que a visão já mostra o vaso sendo processado. Mas a visão esta não fala do vaso na mesa. Porque o vaso já tinha sido moído lá atrás faz tempo. Só que depois que o vaso foi moído,